episódio de hoje é um oferecimento da Compra Rápida, referência em conversão para e-commerce. Eles desenvolveram um checkout headless que aumentem até 14% a conversão e permite a criação de jornadas personalizadas. E além disso, ajudam marcas como Santa Lola, Pandora e Kezak a melhorar a experiência de compra no checkout. Se você quiser melhorar a conversão do seu e-commerce, acesse aqui no nosso QR Code e fale com o time da Compra Rápida que eles vão ajudar a resolver o seu problema. Fala galera, vamos para mais um episódio aqui da Start Econ. Dessa vez a gente vai falar sobre pessoas e cultura, o ambiente como transformação desse processo, né? A gente sabe aí que hoje o tema da vez é IA, vamos transformação digital, tecnologia para lá, para cá, mas a gente sabe que nada roda, né, sem as pessoas, né? Então, o episódio de hoje é exatamente sobre isso. A gente vai falar bastante sobre cultura, sobre pessoas e como montar ali uma operação e os desafios que envolve ali uma nova estrutura dentro de uma indústria, de uma empresa tradicional. Vamos lá, hoje eu estou aqui com o Guilherme Hugui. Boa, falei certo de primeira aí. Guilherme, se apresenta aí para quem está assistindo, conta um pouquinho da sua história e a gente está ansioso para te conhecer, cara. Boa, primeiro prazer, galera aí do StartCom e galera da Compra Rápida ter chamado a gente aqui para bater esse papo. Eu sou o Guilherme, sou originário da Bahia, Ilhéus, interior, morei 10 anos em Salvador também. Foi onde eu comecei a minha carreira dentro do mundo do e-commerce, do growth. E estou aí já caminhando para 6 anos dentro desse universo. Já passei dentro de algumas indústrias, então comecei dentro ali do bens de consumo, né, na Super Coffee, na Cafeine Army, que vende a Super Coffee. Depois passei por uma experiência ali dentro do mundo digital, numa joint venture da TIM, então mundo de aplicativos. Caí no mundo da moda, na Aramis e, por último, uma passagem ali pela Braille no mundo de cosméticos. Então, gosto de dizer que experimentei um pouco de vários universos para poder somar aí na bagagem. Então, é isso. Hoje moro aqui em São Paulo e tive a oportunidade aqui de estar falando com essas feras hoje. Boa, muito bom. E aqui do outro lado tá o Conrad, né, cara? Que já eu acho que é o recordista de podcast aqui da StartCon. Ainda não, né? Ainda não. A gente vai buscar essa meta aí. Conrad, se apresenta aí pra galera de novo, cara. Prazer, pessoal. Sou o Conrad, sou sócio da Compra Rápida. É uma startup que faz checkout para e-commerce e tem uma recuperação de carrinho com IA. E é um prazer estar aqui, sempre batendo um papo sobre digital, sobre cultura, crescimento. Vamos para mais um. Hoje é o tema talvez mais complexo de todos. Não existe nada que é muito definitivo, né, cara? A gente vai falar sobre pessoas e cultura, né, cara? E uma coisa que eu tinha um pouco dessa experiência, eu achava que tudo era resolvido com pessoas muito inteligentes, com uma boa formação, bem capacitadas, e ao longo da minha trajetória não foi bem assim, né, que a história se comprovou. Cara, começando aí, Conrad, para quem está começando, contratar um profissional com viés já digital, ele resolve o problema para quem quer ter ali uma operação de e-commerce, quem está montando, ou quem já quer substituição. Conta um pouquinho aí da sua experiência com esse tema, cara. Certo. Cara, para mim, o mais importante é a cultura. Primeiro você faz a cultura e depois você contrata as pessoas certas. Porque a gente vê algumas operações, até com o surgimento de IA, vou contratar alguém que sabe muito de IA, vou contratar alguém que sabe bastante de alguma coisa, e essa pessoa, às vezes, está aplicando um monte de ferramenta ali, e essa outra pessoa está fazendo bem o que ela devia estar fazendo ali, só que isso acaba não levando para o resto da organização, né? Então, eu gosto muito do livro de cultura da Netflix, que é A Regra Não Ter Regras, e eles falam muito de densidade de talentos, né? Então, você tem um time que muitas pessoas perto uma da outra têm um talento muito grande e elas conseguem se extrapolar e uma ajudar a outra a ser melhor. Então, você criando primeiro essa base de cultura, aí sim você trazendo novas pessoas, elas uma conseguem agregar a outra. Mas se você traz uma pessoa numa cultura que não está alinhado com digital, com transformacional, então não tem, por exemplo, possibilidade da pessoa errar, ela não está aberta a fazer testes, ela não vai conseguir performar e não vai conseguir trazer todo esse resultado para a operação. Cara, é muito bom, eu vou continuar com você, né? Essa questão da cultura, né, do erra e acerta, a gente tá até com um cara de growth aqui, que é o Guilherme. Cara, isso vamos colocar assim, isso é uma condição para você trazer pessoas quando a gente fala do digital? Sim, é extremamente importante, né? Eu trabalhei antes em consultoria estratégica e um dos pilares da cultura era... Isso é uma dica de ouro, hein, cara? Não ter erros. Era não ter erros. E acho que faz sentido para consultoria, porque você está passando números e dados para a empresa e você
passar um número errado pega muito mal, especialmente você cobrando muito caro numa diretoria. Agora, se você está numa operação digital, você tem que testar, errar, acertar. O importante é você errar rápido e pegar os aprendizados e trazer para dentro da empresa. Então, às vezes, se tem uma cultura que não premia o erro, a pessoa não consegue se expor lá, ela tem uma ideia, mas ela tem medo de falar, ela não vai implementar alguma coisa, ela vai preferir, eu vou contratar essa ferramenta que é a conhecida, em vez de contratar essa outra ferramenta que pode trazer um ganho muito maior, mas a gente não sabe, não conhece ainda, então tenho medo de botar e ser demitido depois. Então, você não ter essa cultura para poder dar tranquilidade das pessoas irem, aprenderem e se desenvolverem rápido, você não vai conseguir se dar bem. E nesse ambiente digital é muito importante você estar inteirando rápido e aprendendo rápido. Se você tá com uma cultura mais tradicional, você não vai conseguir ganhar da concorrência. Boa, ótimo ponto. A gente tá com um cara de growth aqui, que é o Guilherme, né? A cultura do teste é bem forte também, né? E você, cara, qual que é a sua opinião sobre essa questão, né? Cultura, pessoas, contratar as pessoas resolve o problema? Cara, você falou bem, né? Vindo de um berço ali de growth forte, então, quando minha trajetória começou lá na Cafeinarme, e era uma mentalidade muito forte do pessoal lá meio que de gambiarreiro. Então, assim, a gente tinha algumas pessoas que dominavam algumas frentes, mas todo mundo meio que fazia tudo. Então, eu sempre comecei tocando mídia paga, mas, meti a mão na parte de CRM também. Velho, isso aqui eu acho que não tá funcionando, vamos testar diferente. Então, acho que o que o Conde falou é exatamente isso. Você tem que ter a cultura do digital, que é testar, errar rápido e aprender com erro para consertar, que eu acho que é o louro do digital é esse, que você não tem numa operação física, por exemplo. Você não consegue errar, você vai errar, mas você não vai conseguir consertar e acertar rápido. Então, o bom do digital é esse. Se botou uma coisa para rodar hoje, amanhã deu erro, no dia seguinte você já está consertando, já iterou em cima disso. Então, você ter as pessoas com a mentalidade de que eu posso errar, que está tudo bem, esse ambiente está favorável para isso, é o primeiro passo antes de você pensar em contratar um sênior específico para aquele tema, que aí depois que você já escalou um pouquinho a operação, então acho que é mais ou menos nessa linha que eu penso também. Cara, muito bom, né? Eu vou dar minha opinião, mas ela não vale nada perto de vocês, né, cara? Eu também concordo. Acho que essa o difícil, né, que a gente vê ali na determinado níveis de clientes. Pega uma indústria super tradicional. E às vezes eu falo pro cara, é melhor você terceirizar, você não vai conseguir colocar esse cara dentro da sua estrutura, a estrutura vai expelir ele, né? Vai ser ruim para ele entrar aqui, errar. Imagina numa indústria que tá ali, beleza, a consultoria é um caso super à parte, precisa passar, né? Mas a indústria que não tem essa cultura do errei, vou corrigir, aprendi com isso. Eu acho que esse cara não para, porque ele vai errar muito, né? Principalmente se ele tá começando uma operação, né, cara? Então, acho que é um tema... Já tem uma resposta boa, né? A cultura vem antes, talvez, originalmente, eu lembro que eu fiz um estágio em uma grande empresa, né? Do mundo dos combustíveis. E era muito nessa pegada aí. Óbvio que não era dentro do Growth Digital, mas essa mentalidade do... Cara, você não pode errar, ainda que você esteja como estagiário, não pode errar isso aqui. Como é que eu vou mostrar isso aqui com defeito? Então, acho que isso até me repelia um pouco das grandes indústrias para começar no mundo mais dinâmico do digital. Então, muito bom, muito bom, muito bom. E, cara, continuando com você já vivenciou algum conflito interno e de operação, de e-commerce com outras estruturas? Como que foram suas experiências nesse sentido? Cara, assim, conflito não, porque eu dei muita sorte das operações que eu entrei já terem um pouco dessa mentalidade do digital. Então, todo mundo já estava meio comprado com a ideia da importância, como a minha maior trajetória foi e-commerce. Então, a importância do e-commerce dentro do modelo de negócios. Então, a gente não teve muito bate-cabeça com relação a isso. Mas já vivi muitos conflitos, eu acho que aqui é talvez a maior dor de quem domina um canal ali, por exemplo, de e-commerce, que é o conflito com a parte física, né, do negócio. Então, era sempre o digital contra o físico lá, né, B2B, B2C, então esse caos ele acontece muito e é bem delicado você lidar com isso. Se a sua alta liderança não está comprada com essa ideia, né, sei lá, o head de comercial, diretor comercial, enfim, não tiver bem alinhado com isso e destrinchar isso para os canais específicos, aí gera um atrito, gera dor de cabeça.
Então, minhas maiores dificuldades foram nesse sentido, não necessariamente de estrutura, porque dei a sorte de todos os lugares que eu passei já terem essa mentalidade do digital, ou a importância que o e-commerce tem dentro do negócio. E você, cara, até nesse tema, né? As estruturas que você passou, normalmente elas são muito maiores no e-commerce do que nos outros, ou tô errado? Cara, médio... Isso é uma suposição totalmente minha, tá? Que vem do de fora, tá? Médio, na verdade, com exceção da Aramis, que é uma baita empresa aí já do físico. Então a estrutura era grande, mas já tinha uma pegada muito grande de inovação, de dados, já tinha uma estrutura robusta de dados. E o e-commerce, quando eu cheguei lá, também já estava meio grande. Mas não tinha assim uma estrutura de e-commerce enorme e uma estrutura de físico pequena. Era bem parelho, bem parelho. Quando o pessoal fala assim, meio grande, eu sou louco pra saber o que é, né, cara? Quanto fatura, quanto vem? Não precisa falar, né? Não, mas em termos de pessoas, por exemplo, a Brae, que eu estava mais recentemente, e eu cheguei lá no início do ano, eles já tinham estrutura, mudança de negócios, dissolveram, e aí voltaram a construir a estrutura no início do ano. E eu cheguei lá no início do ano passado para fazer essa reestruturação. Então, aí nesse caso era pequeno, tinha eu tocando à frente e tinha mais 3 pessoas no time. Então, é enxuto, mas você tinha o time de marketing que dava o suporte, você tinha o time de finanças, enfim, né? As áreas correlatas. Cara, curiosidade minha, vou fazer mais uma pergunta aqui, aí eu queria entender, né, que pra mim o growth também é uma cultura, né, que você acaba colocando ali. Como que era você chegar num e-commerce, por mais que seja, Braé, Café Army, Caffeine Army. Como que era em você... Querendo ou não, dentro ali era uma... eu mesmo não sou da cultura de growth, então eu conheço e-commerce, mas não consigo, de certa forma, entender tão bem quanto você. Como é que era encaixar essa cultura de growth dentro do tradicional dentro do e-commerce? Realmente não é trivial você trazer uma cultura de growth dentro de um ambiente que não está preparado para isso, e a maioria dos ambientes que não são digitais, ou até que são, também não estão preparados. Então tem que ser um pouco mais top-down mesmo esse direcionamento, trazer alguém ali que já vivenciou ou que já tem um pouco mais de contato com a cultura, que é super simples, você está falando de hipótese, testar, aprendizado e iterar em cima disso. Então logística, financeiro, qualquer área pode se fazer valer desse conceito, é porque no digital acaba sendo um pouco mais fácil. E sim, é um desafio grande, porque... Primeiro você tem que implementar a cultura, as pessoas têm que entender o conceito do growth, o que é, não é um bicho de 7 cabeças. Aí se começar a trazer isso, processos, e cada frente vai ter os seus processos, então você está falando de mídia paga, vai ter os processos de metodologia de growth para mídia paga. Você vai ter a metodologia para CRM, você vai ter a metodologia para CRO, testar a conversão. Então realmente é um pouco mais... Não é um pensamento de curto, médio prazo. Você tem que pensar a longo prazo. Então, assim, tô chegando para implementar, isso aqui só vai trazer um resultado efetivo no final do nosso ciclo aqui do ano, por exemplo. Então, tem que ter um pouco disso em mente. Cara, muito bom, né? A gente volta sempre pro tema cultura, né, cara? Total. E você, Conrad, você que tem uma visão aí de várias operações, né? Como que você já viu de perto esses conflitos, já presenciou em reuniões? Conta pra gente essa experiência com isso, cara. Certo, a gente vê que tem esse desafio das culturas diferentes dentro da empresa. Eu acho que também cada modelo de negócios exige culturas diferentes. Então, uma startup SaaS que tem margens grandes não precisa ter uma cultura de core de custos, ela precisa ter uma cultura mais de crescimento. E você pega um distribuidor, se ele tiver uma cultura de core de custos muito rígida, ele vai quebrar porque 0,5% ali a mais ou a menos de lucro é você quebrar ou não. Só que quando você pega uma cultura, às vezes, de uma varejista que tem 300 lojas e pega muito de uma estratégia e bota para o digital, essa cultura não é a mesma cultura que tem que ter. Então, quando você tem um time de digital, você tem que ter uma cabeça mais aberta, mais a inovação, tem que ter espaço para testar e errar. E o desafio é você ter culturas diferentes dentro da mesma empresa, né? Então, isso vai muito da liderança, do CEO, de ver o que é cultura que é da empresa inteira e que todo mundo tem que seguir, e que partes que, dá para ser mais flexível de um lado e do outro, né? E como você mesmo comentou, às vezes ter uma cultura mais flexível no digital e a pessoa da outra área vendo acontecer alguma coisa que não poderia fazer na própria área, pode gerar um conflito. Sim. Ela pode vir para cima, pode criar esses boicotes, né, entre canais. Então, eu já vi muitas marcas, eu acho que a Aramis é um exemplo super bom de como eles têm uma operação com várias lojas que roda super bem e conseguiram se digitalizar super bem também. Bastante. Trazendo não só o digital ser bom, mas o digital está muito integrado com as lojas físicas, né? Por outro lado, já vi
operações que são super famosas, tem loja em todo o shopping e tudo mais, mas quando vai para o digital, os caras não têm quase nada de faturamento e não tem espaço para crescer. Você vê, às vezes, o head foi para um lado, errou, o cara já corta o budget. Então, é até triste, né? Ver marcas icônicas não conseguirem performar no digital. Cara, e eu acho que isso é muito... Você trouxe o exemplo da Aramis e por ter vivenciado, acho que posso acrescentar bem em cima disso. De novo, é uma cultura top-down, né? Então, lá o Richard, que é o CEO e dono também, a mentalidade dele era muito essa. Então, você via nítido saindo dele, cascateando para quem estava abaixo dele, até chegando na operação em si. Eu acho que isso ajuda muito o dia a dia para quem está olhando para o físico, ele entender, pô, meu CEO está olhando para isso, então eu tenho que respeitar e tenho que entender como o meu trabalho vai encaixar com a galera do digital. Então, não pode ter conflito, porque senão arruma um conflito com o cara lá de cima, né? Então, eu acho que é muito nessa linha também. Cara, e aí, eu já vim aqui de 3 episódios, mais ou menos, onde a gente fala muito dessa figura do CEO, né? Já vou sair do script novamente aqui, depois não me xinguem, mas eu vejo, e até vocês citaram experiências que, cara, se não... Eu posso, a minha humilde opinião aqui, né, concluir que se o CEO ele não tá realmente comprado e disposto a gerenciar esse conflito, não rola. Total. Não rola, né? Não rola. Lá na... Pode seguir, vai lá, vai lá. Não, eu ia falar que, de fato, já estive em operações, tanto vai no corporativo quanto em algumas consultorias à parte que eu toco, que se o dono do negócio ou o CEO não está comprado, não vai. Você vai bater cabeça, você vai desgastar com outras áreas que não vai trazer o resultado no médio, no curto, no momento nenhum. Então, de novo, essa é a cultura, seja qualquer cultura de growth, de dados, enfim, que você queira tracionar no negócio, se a alta liderança, não necessariamente CEO, mas você precisa ter um C-level, um diretor de alto nível, que está com unhas e dentes defendendo aquilo ali, porque senão realmente não vai. Ô Guilherme, aproveitando aí você que tá falando, né, e que tipo de conflito que é mais comum aparecer aí nessas operações, entre canais, enfim, como que você vivenciou rotinas assim? Legal. O principal, eu acho que eu trago até olhando para o e-commerce, se você não tiver cuidado com precificação e a forma como você promociona, isso vai refletir num desgaste absurdo com o time que está olhando para o físico. Porque, inegavelmente, o digital, a facilidade é o quê? Você tem 400 mil lojas que eu posso entrar ali, olhar preço e entender qual é o melhor para mim ou não. E, geralmente, o e-commerce ele tende a ser o mais barato. Então, se você não tem uma estratégia de precificação bem montada e você não usa e abusa dos descontos de forma irresponsável, ou você faz isso, você vai gerar conflito com o time de campo ali. E isso eu já vi em algumas operações acontecendo. E para reverter isso, dá muito trabalho e às vezes também não consegue. Então, acho que o principal conflito que eu vivenciei é isso. Como eu consigo equilibrar eu aqui tomando conta do canal do e-commerce, não ser os preços altos, não ser baixo, fazer atrativo para o meu cliente, não gerar desgaste lá com os times de B2B. Então, esse é um jogo de xadrez que tem que estar bem equilibrado. Uma dica de ouro, aprofunda um pouquinho aí, dá umas dicas pro pessoal, já que você teve essa questão de precificação, acho que é a dor mais comum ali entre todos, né? O que você fez quando isso foi apresentado para você? Cara, geralmente, e aí eu tive um diretor que era fera nisso, o Pedro Fernandes, hoje ele está na Baruel, e ele sempre defendeu, Gui, precificação é a chave de qualquer estratégia de canais que você vai ter. Então, se você não tiver parelho, se não tiver uma regra ali, uma tabela de precificação para o e-commerce, uma tabela de precificação para as lojas físicas, isso aqui vai desandar. Então, acho que o primeiro passo aqui que eu não tenho essa expertise de precificação com profundidade, mas eu já percebi que é um tema delicado. Então, assim, se eu tiver que dar uma dica, olhem a precificação de vocês, dos canais que vocês têm em mãos e tentem deixar isso o mais equilibrado possível e que no final do dia feche a conta também. Recomenda, vamos para as cabeças ou conversa com... Conversa, traz isso em mesa, vou trazer para sei lá, quem tá tocando na área, o diretor comercial, CMO, traz, cara, isso aqui é um tema crítico, a gente precisa alinhar isso antes de desenhar qualquer estratégia de escala, qualquer estratégia de campanha nova que vai para o ar, então, primeiro passo, alinha a precificação, porque você vai evitar muita dor de cabeça. Ótimo insight. E você aí, Conrad, né? A gente tá falando muito dessa questão da precificação, acaba sendo uma certa adaptação do digital pros outros canais, né? Como que você acha que o digital ele precisa se adaptar para evitar esse tipo de conflitos, cara?
Legal. Só um ponto que lá fora a precificação do e-commerce é até mais cara do que a loja física. Porque foi assim que surgiu, é mais comodidade. Você está em casa, o negócio chega na sua casa, você não precisa fazer nada. Mas aqui no Brasil, as primeiras marcas grandes que começaram a promocionar muito, fazer muitas campanhas para digitalizar as pessoas, acabaram acostumando mal o cliente. Então agora o cliente acha que está comprando online e tem que pagar mais barato do que na loja física, sendo que você está em casa e não está fazendo nada, né? Cara, eu abri um parênteses, né? Eu lembro antigamente que a galera tinha, literalmente, e-commerce não tem o mesmo custo que uma loja física, cara. Eu lembro disso, cara. Abre um e-commerce, é de graça, não tem estoque, não tem nada, né, cara? Que loucura, né, cara? Né? O cliente pula de paraquedas do seu e-commerce sozinho. Não, ele vem, ele acha. Tô passando na rua aqui, vi um e-commerce, né? O Google. O produto vai voando para casa do cliente, né? É bizarro. Então, Mas legal, bom ponto aí. Então tem todos esses pontos. Mas eu acho que é muito importante ter esse alinhamento, provavelmente, de cima do CEO, de ter as regras do jogo, né? Então, o e-commerce tem essas regras, esse é o tipo de precificação que você pode fazer, esse é o tipo de campanha que você pode fazer, e loja física é assim que funciona. Se deixar muito solto, beleza, aí o cara vai dar uma promoção que o outro não gostou, o outro canal vai estar, às vezes, com preço menor, só que sem promoção, Total. e aí vai começar a gerar esses conflitos. Se você tem as regras do jogo claras, fica muito mais fácil, né? E uma coisa que a gente vê também trabalhando com checkout, às vezes o e-commerce realmente não pode ter lá como vitrine um produto com preço mais barato do que a loja física. E o que eu vejo o pessoal fazer? Às vezes fazer uma promoção dentro do checkout. Então, o cliente coloca o produto no carrinho, lá no checkout, dá um desconto se você levar um a mais, ele dá um acessório de brinde extra, ele oferece um cashback para a próxima compra. Então, como você está vendo como vitrine o site, o cliente está na loja física olhando o site, o preço não vai estar menor, mas aí tem flexibilidade para fazer outros tipos de campanha e promoção. Então, é muito importante ser flexível, ao mesmo tempo entendendo do que são os limites do, eu não posso ferrar realmente o cara do B2B, o cara da loja física, ao colocar um preço menor, mas eu posso trabalhar dessas outras formas. Cara, bem legal isso que você deu de trabalhar no checkout ali, a decisão de compra, né? O que vocês enxergam como mais comum nessas estratégias? Eu tô ali no checkout, tô para tomar uma decisão, tá mais caro, ou vou dar o desconto somente ali, para falar, vende, compra, aperta o botão aí. Tem um padrão, como é que é? Sim. Então, é de checkout mesmo. Dá para oferecer cupons, então o cliente já tá ali no checkout. No ato mesmo. No ato. Você fala, toma mais aqui um cupom para você finalizar. A gente vê a oferta de produtos. Então, tanto, vou levar mais um produto com 50% de desconto. Ou acessórios, né? Às vezes tem um produto que você não pode descontar, mas aí tem um outro que é mais barato, mas às vezes a margem é muito melhor. É um acessório, uma meia, por exemplo, quando você está falando de calçado. Legal. E você consegue trabalhar nisso para você conseguir melhorar sua lucratividade ou melhorar seu ticket médio. E a parte do cashback também, a gente vê bastante isso. Então, não posso mexer no preço do produto, mas, vou deixar bem claro ali no checkout, você vai ganhar R$30 para sua próxima compra. E depois trazer esse cliente de volta para comprar de novo. Cara, muito bom esses insights. E é uma área super sensível para tomada de decisão, né? Se você tem uma política de preço bem definida e você não quer perder a oportunidade, é isso. Aumenta ticket, você aumenta experiência. Eu vejo também muito comum, principalmente com franqueados, ele colocar um brinde, um sabonete, sei lá, uma necessaire, um produto para experimentação. Eu vejo isso mais comum e aí ele não entra nessa briga ali do canal reportar. Com a Pandora a gente trabalha muito, né? Eles, marca muito forte, tem lojas em todos os lugares, eles fazem campanhas muito fortes de brindes. Então você compra, ganha um charme e mesmo às vezes tem 3, 4 brindes e a gente criou para eles uma experiência toda só no checkout de se abrir, selecionar que brinde que você quer, qual tipo de categoria. E como eles têm uma linha muito grande de produtos e categorias, a gente até teve que trabalhar bastante para conseguir equilibrar tudo isso de uma forma bonita pro cliente no final. Então, você consegue trabalhar isso muito bem sem ter que dar desconto, sem ter que sujar a marca de um produto, né? E isso aí gera um ponto que você trouxe bem. Você não suja a sua marca com desconto, você trabalha a fidelização do cliente, porque é um encantamento, ele vai, vou comprar um produto, receber 2 de brinde, ainda que seja mini. E você traz esse cliente novo, porque ele comprou o produto que ele tinha, ele trouxe 2 outros ali que veio de brinde, então ele vai ter uma recompra, caso ele goste do produto, o produto for bom. Então, acho que essa é a vantagem do digital bem feito, né? Se você tem uma estratégia bem feita ali de precificação, o porquê que existe o e-commerce, é para, como você trouxe no começo, empresas menores tem que escalar, então você vai queimar caixa, você vai, enfim, promocionar um pouco mais,
Mas não, pô, a estratégia de posicionamento. Então, a gente não vai promocionar, mas vai dar experiência diferente. Então, acho que tudo isso alinhado traz uma operação mais saudável que olhando para o longo prazo. Cara, e uma curiosidade, uma pergunta para os dois, né? Mesmo a gente... Antes de eu fazer a pergunta, só um momento jabá aqui da compra rápida. Cara, checkout a gente vê que é um tema super sensível, né, cara? Nem todas as plataformas... A maioria das plataformas não deixa você fazer isso que você tá falando, colocar um brinde, um upsell, um cross-sell, alguma coisa que seja literalmente ali no checkout. Às vezes para no carrinho e fica por ali. Algumas estão avançando para onde põe os dados de clientes, mas é difícil você ter esse nível de customização com um checkout tradicional de plataforma, né? Tô falando besteira ou... Não, pô, beleza, tá vendo? Só tô estudando, tá vendo? Não, mas legal, cara. Uma dúvida que eu tenho nesse tema que a gente tava falando sobre essa comunicação não ser no preço, né? O meu posicionamento, cara, minha marca, eu não vou dar desconto por causa de conflito, por causa de posicionamento, tanto faz. Mas como que ele comunica, né? Porque ainda assim, cara, eu vejo, puto, o brindezinho que o cara vai, por ter comprado online, não vai estar pra loja. Como que você faz isso funcionar para os dois? E aí, quiser começar, Guilherme, porque você estava respondendo por último. Essa relação é loja física e digital. Então, você tem estratégias diferentes para as duas coisas. Então, se eu estou falando do físico, eu não vou dar brinde para o cliente, mas eu consigo apaziguar essa relação com minha loja, minha franquia, enfim, o que for, uma estratégia de bonificação. Então, na verdade, o cara vai pagar menos no produto, então ele já fica um pouco mais de boa. E aí eu consigo trazer essas outras estratégias para o digital sem aquecer minha relação com o cliente aqui. Então, acho que vai muito do feeling de como a sua operação está lidando com o comercial lá no B2B e como você quer o posicionamento de marca aqui dentro do digital. Eu, particularmente, sou fã dessa estratégia de brinde, o próprio cashback que você trouxe, evitar ao máximo ali essa questão de desconto no preço do produto. Tudo a gente sabe que acaba sendo desconto, se você botar no DRE na margem vai ser desconto. Mas são formas diferentes de você comunicar isso aí. O preço é mais sensível, né, cara? O cara e outra, vê na hora. E você não consegue, uma vez que o cliente se acostuma, sei lá, esse produto era R$100, e aí ele comprou o primeiro mês por 90, aí o segundo mês por 90, aí daqui a pouco você fez outra promoção, foi por 82. Ele, pô, então esse produto não vale R$100, eu não vou pagar nunca mais R$100 nesse produto, você não volta essa barra para cima. Então, Eu acho que é uma forma muito ruim de se acostumar ao cliente, né? Total. Cara, mas aí, assim, continuando isso, é uma cultura do e-commerce brasileiro, né? Você falou da experiência de fora. Cara, hoje eu vejo, preciso vender, desconto. Tá, agora chegando aí, a gente tem clientes de todos os portes e segmentos lá na agência e última semana do mês para alguns é o caos, cara. Vamos mandar o WhatsApp, baixou o preço, o gerente ficou maluco. Por quê, né, cara? Será que é falta de estratégia, é falta de posicionamento de marca? Tem muita coisa aí, né? Cara, eu acho isso muito como cultura. De novo, acho que a gente volta no tema de cultura. É a cultura da empresa ou do brasileiro? Da empresa, de novo, como eu quero posicionar o meu e-commerce. Eu acho que hoje as empresas tendem ainda a acreditar que o e-commerce, por ter facilidade de o cliente acessar de compra, eu vou escoar a maior parte do meu produto por aqui. Mas, se você não fizer do formato certo, você cai em todos esses erros que a gente está falando aqui. Eu acredito muito no e-commerce em que você preserva o valor do produto, o valor de marca e vai escalando ao longo do tempo. Enquanto isso, você usa se você tiver uma operação física, para gerar volume. Então, não adianta eu gerar volume no e-commerce e comer margem. Pô, no final do dia, eu estou tomando prejuízo, eu não estou tendo um canal saudável. Então, minha mentalidade é muito essa. Como eu consigo escalar o meu canal mantendo a saudabilidade, né? Ele sustentável ali. Então, é um pouco do que eu penso. Dá uma dica aí pra quem tá ouvindo, né, cara? Porque isso é realmente difícil, tá, cara? Não sei pra você, Conrad, mas, pô, o cara gerar um valor, ele não promocionar, a não ser que ele seja uma marca que já criou ali sei lá, o desejo, né, disso. Acho que o primeiro passo é, assim, uma vez que você já chegou nesse ponto, que já promocionou, já esculhambou tudo, é mais complicado de você dar um passo atrás. Então, minha sugestão para todo mundo que está começando e-commerce, primeiro, como você quer se posicionar. Então, beleza, se você quer um produto barato que vai queimar a caixa, enfim, tudo bem, é o seu posicionamento. Mas se você está pensando a longo prazo, construção de marca, foca em construir marca, olha as suas redes sociais, como você comunica para o seu consumidor, cria comunidade. Uma vez que você cria comunidade, é muito difícil
a galera que está ali dentro interagindo não vê valor no seu produto, porque não é só o produto em si. Então, eu trago o próprio exemplo do Super Coffee. Lá a comunidade é extremamente forte, que você tinha pouca... Óbvio, você sempre vai ter um percentual ali de questionamento com relação a preço, mas a galera comprava muita ideia de, tá, tudo bem, é um preço um pouco mais elevado, mas o produto me traz isso, tem outros benefícios que é uma vida ativa, então você constrói isso, e aí o preço começa a deixar de ser tanto questionamento. Sempre vai ter 20, 30% do seu público que vai questionar preço, não tem como. Mas você já diminuiu essa parcela, e, de novo, não cai na tentação de querer bater meta, promocionando, colocando 60% de outlet, então tem um pouco esses cuidados aí antes de escalar. A gente fala de viciar o cliente em desconto, mas a gente acaba viciando o gestor em desconto. Exatamente, perfeito. Tá acostumado a não tá batendo meta, deixa eu botar um desconto aí, então. E, pô, a gente trabalha muito próximo das marcas, eu acompanho todos os tipos de campanha, conheço marcas que vendem 80% do volume com desconto, então só vende se realmente faz o desconto, mas vejo marcas fazerem isso de uma forma super boa também. Então tem gente que realmente só dá desconto em coleção antiga, produtos que sobraram na loja física, produtos giro que de estoque ali, né? for para escoar, e os lançamentos nunca vão ter desconto. Isso funciona às vezes melhor ou pior, mas eu gosto do exemplo da Nike, né? Você sabe quando lança um tênis novo Nike, R$ 1.500, esgota em um dia. E você acha que a Nike não tem capacidade produtiva de produzir fazer muito mais, sim. Lógico que tem, mas ela faz a exclusividade. Vou fazer poucos, com uma margem muito grande. Quem correr para comprar, vai comprar. E você sabe que se você não comprar na hora, não vai ter que esperar o desconto, porque esse desconto não vai existir. Cara, muito bom, né? São vários aspectos, né, cara? Desde a experiência, a criação de marca, comunidade, pô, dicas bem legais. Por isso que é bom ter um cara de marketing aqui, às vezes, porque ele traz uma visão, né, um pouco diferente. Dariam vários episódios isso aqui, cara, com certeza, porque a gente, não sei se tem uma agência e o maior desafio, cara, como a gente sabe lá, é criar o tal da marca do cara, né? De não promocionar, de você gerar o valor, de você comunicar bem. Então são aulas e aulas que, inclusive, eu preciso bastante passar por isso. Cara, a gente está quase chegando no final aí, mas acho que tem uma pergunta que é bem legal aqui para fazer, começar com você, Conrad. Né? Falando disso tudo, né? O que você julga ali o erro de liderança que mais custa caro nesse cenário que a gente está conversando aqui, cara? Bom, dando um exemplo de erro de liderança, acredito que é quando você insiste numa pessoa que não está culturalmente alinhada, mas que ela performa bem. Então, dando um exemplo de venda só para ficar mais tangível, mas não se aplica só a isso. É aquele vendedor que bate um monte de meta, vende pra caramba, mas ele não preenche CRM, ele não passa lead pros outros, não ajuda o companheiro quando precisa. Isso acaba com a empresa, porque... Ele deixa uma devastação pelo caminho. Exato, né? Porque às vezes, pô, quando você é pequeno, você depende muito dele, você não pode deixar ele embora, mas aí você vê, tipo, o impacto negativo que ele causa nos outros, e as pessoas olham, pô, se ele não tá fazendo, eu não vou fazer também. E você acaba ferrando a cultura como um todo. Então, se fala muito isso também no mercado de startups do Vale do Silício. Não adianta você ter um desenvolvedor que coda mais do que 10 outros devs. Se ele causa um clima ruim, se ele não está alinhado com os outros, o time não performa melhor. Então, os times performam melhor se todo mundo estiver alinhado e indo bem, do que ter um rockstar lá que não está alinhado com a cultura. Muito bom, excelente ponto. E você, Guilherme? Concordo 100% com o Conrad. Boa. E trazendo outro ponto, que é cultura da empresa e da liderança de longo prazo. Se você não tem, dificilmente você consegue implementar uma cultura, seja de data-driven, uma cultura de growth, enfim, qualquer cultura que você quiser implementar, não vai sair do dia para a noite. Então, a própria liderança ela tem que ter na mente que o plano é longo prazo. Então, já passei por algumas operações que queriam resultado daqui a 3 meses, não tem cultura de nada, não tem banco de dados para analisar nada, não tem nem e-commerce. Falou, meu amigão, então infelizmente não vai estar dando. Então acho que é muito isso, assim, a liderança tem que estar comprada e ter as pessoas certas nos lugares. Você falou, lembrei, uma diretora de operações de varejo uma vez me contou que quando você fala de cultura para loja física, é que nem mandar a criança escovar o dente. Você tem que mandar todo dia. Escova o dente, escova o dente, escova o dente. Se você parar de mandar escovar o dente, ela não vai escovar o dente. Então você tem que estar sempre reforçando. Excelente. Cultura e processo. Tem que se lembrar todo dia, cara. Exato. Também estava discutindo ontem com o meu head de performance lá exatamente isso. Tem que lembrar todo dia, cara. Muito bom, muito bom. 2 caras muito feras aí, pô. Fazia tempo que eu não conversava com um cara de marketing ali para trazer uma visão diferente. Foi bem legal, bem legal.
Cara, a gente vai ter que encerrar, infelizmente, já deu a nossa hora. Tem que colocar a musiquinha ali, viu, Danilo? Mas, pô, conta, antes da gente finalizar, Guilherme, conta aí pra galera como que eles te acham nas redes sociais, LinkedIn, onde for o melhor caminho de contato com você, cara. Boa. Hoje eu tô mais ativo no LinkedIn, então Guilherme Hug, H-O-G, você vai me achar lá. Tem um Instagram, mas uso para outros fins, então não precisa achar. E, enfim, aí pode usar o LinkedIn, ter todos os meus contatos lá. E dou consultoria para pequenas e médios e-commerce que estão querendo escalar, então se for o seu caso, pode também mandar uma mensagem que a gente troca uma ideia. O currículo é bom, né, cara? Braé... Aramis, Supercoffee, então já passei por alguns lugares aí. Boa. Conrad, e você, cara? Legal. Conrad Doern, podem me seguir. Sigam os canais da Compra Rápida também, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. E gosto muito de problemas de tecnologia, mesmo que não tenha a ver com checkout. Me chamem pra gente discutir e ver se tem alguma solução diferente. Boa. Muito bom. Valeu pros dois. Muito obrigado. Foi um prazer aí, Guilherme. Volte sempre. Galera, a gente vai encerrando mais um episódio, tema super denso, falamos de pessoas, cultura, o papel do CEO ali no processo dessa criação de cultura e a digitalização da empresa. Então espero que vocês tenham curtido. E não esqueçam de curtir aí o nosso canal, marcar ali no sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!